Olha, quando a gente fala em problemas causados pelo estresse, a gente sabe que é muito difícil de se ter um diagnóstico preciso de imediato. Não tem um exame, a gente comentava isso antes da ida para o intervalo, né, doutor Vilmar? Não tem um exame como um exame para diabetes, de glicemia, que você faz uma aferição e fala assim, de fato, você tem tal doença, né? Quando a gente pensa nesse desgaste da adrenal, né, nossa glândula do estresse, você tem que começar afastando outras causas. Então você vai por exclusão. Por exclusão. Ela pode se misturar com anemia, ter sintomas semelhantes à depressão, a cansaço mesmo, estresse, estafa só, né? Então você vai afastando outras causas e vendo se os exames básicos, habituais, estão normais. Se não estão, se estão normais, você começa a pensar na fadiga adrenal. E aí você tem que fazer uma série de exames de sangue, de saliva, de urina de 24 horas, juntar tudo e tentar ver se isso está batendo com essa hipótese diagnóstica para poder tratar direito. Aí segue muita gente fala assim, nossa, tanto trabalho, mas o que essa doença pode causar? Quer dizer, se não tratada, o que a gente pode ter de complicações da saúde? Ela é mais uma consequência de um estresse crônico, né? Nunca você vai ter uma fadiga adrenal por ter sido atropelada. São situações de anos, meses seguidos de estresse. Mas se eu não trato esse estresse, e esse estresse cumulativo, né, ao longo dos anos, chega uma hora que meu corpo surta, né? Não é só adrenal, né? Pode ter alteração geral, de pressão, pode ter alteração do coração, pode ter alteração do sistema imunológico e também da glândula suprarrenal. São quadros de pessoas que vêm expostas a longo tempo. Por exemplo, cuidar de uma pessoa doente, ter um filho com problema que você tem que tomar conta, você ter um ambiente de trabalho ruim durante 5, 10 anos, que você fica sem vontade de trabalhar todo dia, isso vai dando um desgaste no seu corpo. Vai corroendo o corpo, vai corroendo. O jeito mais fácil, né, é afastar a causa em medicina. Só que na maioria das vezes não dá. Pra fazer isso, porque não são situações de escolha da pessoa, são situações de vida. Então você tem que tentar se adaptar melhor às situações de estresse com ajuda médica, nutricional, de atividade física. Uma equipe multidisciplinar, Uma equipe multidisciplinar para não chegar nesse ponto de desgaste total, né? Olha, temos mitos e verdades, vamos dar uma olhadinha neles? E é bom que você também, que se tiver dúvidas, mande suas perguntas. A fadiga adrenal pode ser confundida com depressão. É verdade. É verdade. É o mais comum. Agora, é confundida com depressão e muitas vezes a pessoa faz tratamento para depressão por longos anos e não sente uma mudança de fato? Não sente uma mudança de fato. Então, assim, os bons psiquiatras clínicos, eles percebem isso. Quando o paciente está bem tratado, a dose adequada da medicação e ele não está melhorando, eles começam a procurar causas orgânicas, não só psicológicas, né? E é muito frequente ser um sintoma da fadiga adrenal, ao mesmo tempo que é uma causa. Depressão de longo tempo não tratada, e as pessoas demoram para tratar depressão, infelizmente, leva a fadiga adrenal, né? E a fadiga adrenal tem como sintomas a pessoa estar desanimada, sem pique para trabalhar, um estado muito semelhante ao da depressão. A fadiga adrenal pode interferir no crescimento de massa muscular. Isso é um mito. É um mito? É um mito. Vários hormônios são importantes para a massa muscular, testosterona principalmente, hormônio de crescimento, mas o excesso de cortisol, que seria o contrário da fadiga adrenal, pode atrapalhar ganho de massa muscular. A fadiga não. A fadiga não. Vamos ver mais um? O estresse está ligado diretamente com a fadiga adrenal. Ligação umbilical, verdade. É verdade? É verdade. Como eu já disse, você precisa de um estado de estresse crônico para chegar até a fadiga adrenal. Mas é engraçado que o corpo da gente não demonstra que a gente está tão estressado. A gente fala assim, eu tô nervoso, eu não durmo direito, eu às vezes tenho dor de estômago, eu me sinto muito cansada, mas eu não tô estressada, eu só tô cansada. Por isso que a importância de ser crônico. Não vai mudando e você não vai percebendo. Passa a ser normal, tentando se reequilibrar dentro daquela falência toda, né? As pessoas confundem habitual com normal. É verdade. E o que é habitual não é normal necessariamente. É verdade. Vamos ver mais um? O café ajuda a dar energia em casos de fadiga adrenal. Verdade. Verdade. É verdade para tudo, né? Cafeína é um grande estimulante, né? Até para atividade física, tudo. E qual a importância de saber que isso é verdade? Não achar que você não tem nada porque é só tomar um cafezinho que tudo bem, que melhora. Não, você está adiando um tratamento, um diagnóstico. Então o fato de melhorar com café, tudo melhora com café. Mas aí quanto que você vai ter que tomar de café durante todo o dia para você sentir essa melhora, Isso é um sinal. Se for demais, tem algo errado.
Então, o ideal seria que a gente consumisse o quê? 3 xicarazinhas de café? Começou a precisar de muito café para se sentir aí bem. A sensação de dependência, né? Se eu não tomar, eu não consigo mais produzir. Aí que tá errado. Né? Vamos ver mais um? Não há exames para diagnosticar a fadiga adrenal. É mito. É mito? Embora a gente já tenha dito que não tem um exame específico, como uma glicemia, uma medida de pressão, você tem um conjunto de exames laboratoriais que você pode fazer junto com o quadro clínico, afastando outras causas e chegar a esse diagnóstico. Quer dizer, você não tem um exame preciso, mas você tem vários que juntos te levam a um diagnóstico, essa conclusão. Né? A gente vê que quem tem muito estresse, está estressado demais, acaba tendo hormônios bem alterados, cortisona e outros. Isso na fadiga adrenal se percebe com facilidade? Quer dizer, os exames são bem alterados ou eles podem parecer meio que normais quando estão já É esse o problema, eles ficam num meio termo que às vezes fica difícil você saber. E a glândula suprarrenal, assim, se eu te der um susto agora, sobe cortisol. Sim. Se você relaxar, ele baixa. Se você fizer exercício, ele sobe. Então não é um hormônio que é estável no sangue como outros que a gente tem no organismo. Ele fica alterando o dia inteiro. Oscilante, né? E aí fica difícil de você pegar um ponto de corte para ter certeza que tem uma alteração definitiva. Hábitos saudáveis e manter uma alimentação equilibrada ajudam a controlar os sintomas da doença ou não? Ajudam muito a controlar e a evitar. Né? É um jeito de você, sabendo que tem uma situação de vida estressada, comer direito, qualidade boa, quantidade adequada, vai fazer com que você tenha menos sintomas e menos agressão do estresse sobre o seu corpo. Quer dizer, alimentos industrializados, excesso de gordura, excesso de açúcar. Quanto mais natural e leve, melhor, né? E a atividade física, que é super importante. A atividade física é essencial, desde que não seja desgastante. Tem que respeitar o limite do seu corpo. Quem está estressado, quem está fadigado, não é momento de querer virar atleta olímpico. Mas é momento de começar a atividade física e aumentar gradativamente, né? Orientada, respeitando o limite do corpo. E, gente, respeitar limite é algo importante, que a gente tem que ter isso em mente em tudo na vida. Nosso corpo fala, né? Fala, mas a gente não quer ouvir. É aí que está o problema. Esse que é o problema, quer que ele mande um WhatsApp ou um e-mail para você, não dá, né? Seria bom se a gente viesse equipado, né? Mas não vem chipado assim, não dá, né? Vamos ver mais uma. Maria Ferreira, a fadiga adrenal pode alterar o sistema imunológico? O organismo fica mais suscetível a doenças quando você tem um problema? Muito típico, muito típico. O pior é isso, né? Tanto o sistema imunológico, no sentido de você ter uma infecção urinária, infecções de vias aéreas e repetição, como alergia. Às vezes você fica num estado alérgico contínuo e que não tem uma causa identificável imediata. Você está só mais predisposto a ter alergia, às vezes, a coisas que você não tinha. Quer dizer, uma intolerância alimentar também ou um contato com um pó, um produto químico, né? Mas também as infecções. Né? Por isso tem que cuidar. Em mulher, muito frequente, infecção genital. Também, né? Urinária. A baixa imunidade, a imunidade, causar isso, não tem jeito. As bactérias, os vírus aproveitam. Vamos ver mais uma? Miriam, a fadiga adrenal tem relação com o emocional? Meu pai faleceu há 1 ano e desde então minha mãe apresenta os sintomas. Então, se esse pai demorou muito para morrer, teve uma situação de que necessitou cuidado durante muito tempo e que estressou demais a mãe dela cronicamente, sim. Se ele morreu de repente, tem mais probabilidade de ser uma depressão reacional a uma perda importante. Quer dizer, uma doença que a mãe dela teve que cuidar do pai, quer dizer, o pai teve uma doença que persistiu por muitos anos e essa mãe cuidando pode ter sido. Agora, um acidente, por exemplo, pode ser uma depressão. Gente, por isso tem que ir ao médico, escutar uma opinião, não se sentiu confortável, escuta uma segunda. Junta, sei que é difícil às vezes a gente falar isso, uma equipe multidisciplinar, mas é importante um psiquiatra, um psicólogo acompanhar. Para esses casos é essencial. Não tem como. Vamos ver mais uma? Dalva, como deve ser o tratamento para a doença? Quando não dá para afastar a causa, que é o mais provável, organizar a alimentação do paciente de uma forma de qualidade correta, nutrientes em quantidade correta e tirar os agressores nutricionais, induzi-lo a fazer uma atividade física caso ele não faça e fazer exames laboratoriais para ver se ele tem deficiências de vitaminas, minerais, para fazer uma suplementação individualizada. Tem alguns aminoácidos, algumas vitaminas que são mais específicos para os tratamentos de fadiga adrenal do que para a população em geral. Quer dizer, é individualizado mais do que nunca, né? Mais do que nunca.
Porque todo tratamento tem que ser individualizado, mas alguns, então, ainda mais precisos até se chegar. Por exemplo, se você lê em refrigerante dietético, fenilcetonúricos, cuidado, aqui tem fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido pouco suplementado e essencial para esses casos, que eu não vou dar para outras pessoas. Pois é. Então, olha, vamos lembrar mais uma vez que esse nosso espaço, o objetivo dele qual é? É te informar. É fazer com que você entenda um pouco mais sobre alguns problemas de saúde, alguns sintomas, para quando a gente chegar ao médico, a gente saber direitinho o que perguntar. Não é para se automedicar, nem sair procurando um site de busca agora a solução para os seus problemas, porque na internet tem coisas muito boas, muito válidas, mas muita coisa que não dá para a gente confiar. Então, vá ao médico, converse com o médico, ele vai fazer tudo o que ele achar que seja importante para chegar a um diagnóstico preciso para você, e aí, siga a orientação dele. Isso é o mais importante sempre, né, doutor? Com certeza. E a gente sabe o quanto que muitas vezes as pessoas buscam uns tratamentos ditos naturais e o quanto que isso também prejudica bastante depois a recuperação rápida, porque não é eficiente, né? E usando esse teu gancho, a proposta do tratamento da fadiga adrenal é muito natural mesmo. Sim, mas não assim, hábito, vou tomar um chazinho que eu curo esse problema, Isso, né? por exemplo, tomar ginkgo biloba pode ajudar, se você não tiver contraindicação. E se eu tiver contraindicação, então, pode piorar. Pode piorar. Então, só o médico, gente, vai te orientar nesses casos e siga a orientação direitinho dele e, obviamente, não esconda nada do médico. Às vezes, um sintoma que parece ser bobo pra gente, que não tem nada, nenhuma coligação com o que a gente imagina ter, pode ser a chave para a gente ter um diagnóstico preciso. Doutora Vilmara Curcio, que é endocrinologista, é claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique muito à vontade. Obrigada.